Deus, Senhor da vida, Jesus, nosso irmão maior, espiritualidade amiga, agradecidos estamos por mais esta oportunidade bendita de estarmos reunidos em comunhão com a nossa doutrina, que tanto nos fortalece e nos esclarece, que possamos aprender os ensinamentos trazidos pela nossa irmã e que no futuro bem próximo tenhamos segurança, competência para divulgarmos todo o ensinamento contido na nossa doutrina. Que não nos falte vontade de fazer o bem, de ser do bem e de viver no bem. Fique conosco, Senhor, hoje, amanhã, por todo sempre. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, minhas irmãs. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início a mais uma aula do curso de treinamento da oratória. Então, quero dar boas-vindas a todos e todas e dizer que hoje, por motivos de saúde, a nossa irmã Camila não poderá estar conosco. Então, nós vamos ter a aula ministrada pela nossa irmã Jane Moreira Correia. A Jane, ela é uma trabalhadora da Associação Espírita Fraternal, aqui de Nova Friburgo, é diretora de doutrina, ela é coordenadora de mediunidade, facilitadora de cursos, palestrante espírita e uma grande estudiosa da doutrina. Então, ela vai dar sequência na aula de hoje, que é... Deixa eu dar uma olhadinha aqui na cola, que eu... Hoje é técnica de oratória e exposição verbal. Então, agora é com você, Jane, seja bem-vinda. Obrigada, Helena. Obrigada a todos. Boa noite, né, a todos dos dois lados da vida, que estamos aqui para aprender sempre um pouco mais, né, reforçar assim, os nossos conceitos, os nossos procederes com relação a essa a teorização desse curso que é curso de oratória. E hoje nós vamos falar um pouco mais especificamente sobre algumas técnicas. Mas para isso eu vou fazer, né, a projeção, então eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui. Só um instante. Estão todos vendo bem? Sim. Tá. Sim. Tem que abrir, né? Ainda está... Você tem que colocar no modo da apresentação. Ele está no modo apresentação para mim, não está no de vocês? Não. Espera aí, deixa eu retornar aqui. E agora, Helena? Não, continua no modo sem ser de De... apresentação. Ah, foi, não? Não. Eita. Eu fui pegar o computador da Carol, agora não. Espera aí.
Usar o computador que não era meu, achando que o da outra era melhor. Isso é até bom a gente comentar, né, Jane, que É, isso pode acontecer na tribuna, né? Então, a é. gente tem que manter a calma, Inclusive, eu vou falar sobre isso. isso, tem que manter a calma e procurar solucionar da melhor maneira possível, né? É. Bom, vamos lá. O que está aparecendo para vocês? Aparece no modo sem ser apresentação, né? Aquela tela e as telinhas pequenininhas do lado. Tá, eu vou só. Aí mudou na tela, na minha tela, né? Muda aqui também. Mudou o Tá, slide, mas continua sem estar no modo de apresentação. tá, mas então eu vou tentar subtrair essa tela lateral. Bom, a gente vai fazendo, realmente não está entrando isso da. Para quem está no computador, não atrapalha. Para quem está no celular, já fica um pouquinho pequeno, né? Não foi, né? Não. Tá. Então, tem um item nessa nossa fase da apresentação que diz o seguinte: tenha calma e equilíbrio. Então, é isso que a gente tem que fazer agora. Exato. Melhorou o tamanho? Não, vai ficar nessa Melhorou. tela. Melhorou? Melhorou. Bom, eu vou usar essa tela então. Tá bom para vocês assim? Tá, melhorou bem. Então vamos lá. Bom, o nosso tema de hoje é justamente as técnicas de oratória e exposição oral. Independente daquilo que nós estejamos realizando, que seja uma palestra, que seja um seminário, que seja é, apenas uma facilitação de um determinado estudo, nós sempre que nos colocarmos na posição daquele que está falando, mas que precisa ser entendido pelo outro, né? Então, enquanto professora, por exemplo, quem foi professor, quem fez a escola de formação de professores, quem fez a escola normal, né, a antiga escola normal, é, sabe que nós tínhamos, né, as didáticas para serem desenvolvidas. Em outras profissões, na maioria delas, quando aquele que tem uma certa formação resolve dar aula, ele teria que fazer uma formação em didática ou em pedagogia para poder pegar a forma correta de passar os ensinamentos. E o que muitas vezes acontece é que nós achamos que conhecemos o conteúdo e, na verdade, nós temos uma dificuldade em justamente verbalizar isso para que as pessoas entendam. Então, as técnicas de oratória e exposição oral, elas vão justamente facilitar para nós, independente de que tipo de formação nós tenhamos, a maneira mais adequada de estarmos desenvolvendo e divulgando essa doutrina através dos estudos que nós apresentamos. Então, nós pegamos o conteúdo da nossa apostila, do material de estudo, e fui buscando alguns aspectos importantes do que estava lá. Então, eu vou fazer a exposição e aí, no final, a gente abre para vocês poderem fazer as colocações, ok? Bom, logo no início é dito que, normalmente, quando nós assistimos uma apresentação, independente se ela é artística, científica, religiosa, musical,
qualquer natureza, nós vamos tentar buscar naquilo que está sendo apresentado alguma coisa que enriqueça, né? Nos enriqueça moralmente, intelectualmente, culturalmente, né? Então, nós buscamos é, é, essa forma de nos transformarmos um pouco, né? E, logicamente, buscamos, naquele momento, olhar o que está sendo apresentado, né? Olhar o conjunto. Quando nós conhecemos aquilo que está sendo apresentado, muitas vezes nós tendemos a ser críticos ao observar alguns aspectos daquela apresentação. Nesse material de estudo que nós temos, eles falam que quando, por exemplo, você está assistindo um show, assistindo um artista, né, cantar ou tocar um instrumento, nós não estamos ali avaliando se ele está desafinando ou não, usando uma ou outra técnica para cantar, né? Para utilizar a sua voz e transformar para nós a melodia. Nós apenas assistimos e achamos lindo o que está sendo apresentado. Agora, em contrapartida, se naquele grupo que está assistindo essa apresentação há uma pessoa que é ligada à teoria musical, ele vai perceber com muito mais sutileza se esse cantor, se esse artista, né, ele teve alguma falha. Então, nós, enquanto apenas espectadores de uma palestra pública, de um seminário que seja, temos uma tendência, algumas vezes, de, se entendemos um pouco mais, avaliar o que está sendo falado e muitas vezes criticamos. Então, a gente também tem que ter muito cuidado quando nós estamos desenvolvendo o estudo para que nós possamos ser, como eu falei anteriormente, claros, objetivos, para aqueles que estão ali poderem ter a informação da maneira que chegue ao seu íntimo, chegue ao seu coração, porque nas palestras públicas, por exemplo, e em vários temas, nos seminários também, quando nós expomos, nós estamos levando uma mensagem de amor, uma mensagem que possa apaziguar aquele nosso irmão, que possa orientá-lo. E o objetivo é que essa pessoa, ao sair desse momento, ela possa sair mais tranquila e mais esclarecida. Então, para isso, o expositor espírita, o orador espírita, ele tem que ter muita sutileza, muito carinho na hora em que ele prepara esse conteúdo para ser desenvolvido. Continuando. Então, nós vamos falar de algumas técnicas dessa oratória e exposição verbal, né? Principalmente observando a respeito da voz, do gesto, da personalidade, das pausas, das frases de efeito, do humor, dos recursos. Então, nós vamos buscar envolver alguns desses aspectos, dessas técnicas, que aí tem algumas, como o próprio autor que elaborou esse material, algumas que são fundamentais para o expositor, para o orador espírita. E colocando em cada uma delas, alguns exemplos que são fundamentais para que nós possamos ser aquele orador, né, que vai falar, mas que, ao mesmo tempo, vai fazer com que o que é falado chegue da forma mais clara para aquele que escuta, né? Então, nós vamos começar falando da voz. E é interessante que a primeira coisa que é citada, né, quando ele fala dessa questão da voz é que nós não devemos falar alto, gritando, né? Mas também nem no volume muito baixo,
porque quando nós gritamos durante uma palestra, durante a apresentação de um estudo, às vezes nós incomodamos um pouco aquele que está ouvindo, da mesma forma que o controle do som, né, de quem tem a função de controlar o volume dos alto-falantes dentro da casa espírita, ele também tem que procurar perceber se ele não está sendo alto demais, de forma que irrite um pouco quem está ouvindo, mas também que não pode ser baixo demais, assim como a nossa voz. Até porque, em muitos lugares, quando nós vamos ministrar os estudos, nem sempre existe um microfone para ser falado. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, nós temos que buscar usar um tom de voz onde nós consigamos fazer com que alcance aqueles que estão perto ou longe. E aí, no segundo item, quando nós falamos da questão da voz, eles nos dizem que tenha um som ambiente e natural, valendo-se para isso de uma análise do local e do número de pessoas presentes. Então, eu cheguei para fazer a apresentação do estudo, né? E nesse momento que eu estou fazendo, cheguei no local, eu tenho uma perspectiva daquela ambiência, se é principalmente um lugar que eu nunca fui, que eu não conheço. Então, eu observo o ambiente, percebo, né, a quantidade de pessoas e, ao mesmo tempo, tenho que ter uma certa noção da acústica daquele local, porque nem sempre, às vezes é um local com uma sala comprida e as pessoas vão te ouvir aqui, mas vão te ouvir lá embaixo também. Então, nós temos que ter uma preocupação dessa voz ser audível para perto e para longe, buscando não ser estridente, né? E nem gritar demais. Então, eu tenho que fazer essa análise para poder colocar a minha voz adequadamente. Se forem muitas pessoas, é necessário que a gente eleve um pouco o tom de voz, e, logicamente, sem perder o equilíbrio e o bom senso, porque senão vai parecer que, na verdade, ao invés de você estar palestrando, você vai estar como se fosse um vendedor num espaço aberto. Então, eu tenho que ter um bom senso na hora de fazer essa explanação, não perdendo o equilíbrio, como eles nos falam aqui, saber usar a voz, saber impostar essa voz, né? Ao mesmo tempo, produz um grande efeito nos ouvintes a técnica de se levantar o volume da voz em algumas sílabas de determinadas palavras. E é interessante que, quando eu li esse item, eu lembrei de uma aula que eu tinha, de uma professora que eu tinha no ensino médio, naquela época era segundo grau, tá, gente? Eu fiz escola normal, mas eu tinha uma professora de música, que ela tinha um hábito assim, ela estava dando a aula, falando algumas coisas, e de repente ela levantava o tom de voz, e a gente sabia que naquele momento vinha alguma coisa interessante, porque era uma forma dela dizer para nós, através da impostação da voz dela, prestem atenção no que vai ser falado agora. Então, quando nós estamos, né, na tribuna, nós também podemos, em algumas situações, elevar um pouco o tom de voz quando nós queremos enfatizar uma frase, quando nós queremos enfatizar um personagem, quando nós queremos enfatizar uma entidade, algo que é interessante para as pessoas, mas aumentar, levantar o tom de voz, o volume da voz, não quer dizer gritar, quer dizer falar um pouco de uma maneira que as pessoas, né, atentem para aquilo que vai ser falado, sempre com muita sutileza, sempre com muita calma.
Os gestos. Já imaginou você fazer uma palestra? Eu que falo muito com as mãos também, tenho uma certa necessidade de me movimentar. Se me amarrassem, se me colocassem as mãos presas, eu iria falar, mas eu talvez tivesse alguma dificuldade. Como é o caso quando nós falamos sentados, como o exemplo, estou aqui agora, nesse momento, falando é, no computador, para a tela do computador, mas sentada, mas podendo mexer algumas coisas a nível das minhas mãos, né, dos meus membros superiores. Então, gestos, assim como a voz, né, eles exercem uma influência benéfica durante a verbalização, né? Mas devem ser gestos, como eles nos orientam, moderados e equilibrados. Quando você fala, né? Quando você envolve algo que está sendo falado através das suas mãos, e sem evitar exageros, porque eu não posso ficar levantando demais o braço, jogo para cá e jogo para lá, e ando para um lado, e salto e pulo. Às vezes, as pessoas estão assistindo o estudo que você está apresentando, foi assistir aquela palestra no Centro Espírita, porque ela quer uma mensagem, ela quer um momento de calma, ela quer um momento de tranquilidade, ela quer sair dali mais apaziguado. E aí ela chega lá, tem um palestrante que se mexe demais, que se balança demais, né? Então isso pode, né, incomodar, mas ao mesmo tempo, ficar parada demais, eu fico com a mão presa o tempo inteiro e só falando, né, só colocando a fala daquilo que eu trouxe, sem me movimentar muito, isso pode também se tornar monótono demais para quem está assistindo. Então, tudo, como diz ali, no segundo item, devem ser moderados e equilibrados. Nem tanto, né, ao mar, nem tanto à terra, como diz o ditado. E aí vem o outro item que diz assim: use as mãos moderadamente, mas use. Também falamos com ela. Por que também falamos com ela? Quando você fala assim, nossa, vamos pensar no amor que nós temos aos nossos irmãos. Vamos amar a todos aqueles que estão ao nosso redor. Vamos pensar, né? Então, quando você consegue associar o que você fala com o gesto que você está desenvolvendo, as pessoas têm uma possibilidade de buscar se envolver também naquilo que está sendo dito naquele momento, justamente naquela hora em que nós estamos ali no púlpito, né, ou numa tela, conversando com todos que nos assistem, né, naquele dia, naquela hora, naquele momento. E outra coisa, de acordo com as palavras ou frases pronunciadas, as mãos manifestarão atitude semelhante. É o que a gente falou. O amor que eu sinto, né? Vamos fazer a caridade com os nossos irmãos, vamos apertar a mão do nosso amigo, vamos acariciar aqueles que têm necessidade de um afeto. Vamos buscar o nosso irmão e trazê-lo para dentro da casa espírita. Vamos acolhê-lo, né? Olha que interessante. Então, os gestos, eles têm que estar de acordo com o que você está querendo transmitir. E isso, né, nos auxilia nesse acolhimento com os nossos irmãos. Ainda se falando um pouco sobre os gestos, às vezes, por nervosismo, né, ou hábito, alguns oradores permanecem enquanto durar a exposição segurando um livro, papel, uma caneta. Aí ele tem lá. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo, ou a parábola dos dois irmãos. Então, toda vez havia um pai que tinha dois filhos, né? Um ficou com ele. E imagina você fazendo
um estudo, apresentando um estudo, e a pessoa, o tempo inteiro, mexendo na canetinha dela. Já pensaram nisso, né? Então, ter alguma coisa, às vezes, que me dê apoio, ou eu ficar com a mão apoiada em algum lugar, ou segurar o papel e logo depois passá-lo, né? Sem me preocupar em ficar com todos eles na minha mão, a gente tem que ter cuidado para isso não se tornar, como eles chamam, de uma bengala, que é um apoio desnecessário. Eu vi um filme uma vez que havia um candidato a, a Senado, alguma coisa. E tinha, nos Estados Unidos tem muito aquela coisa das competições de oratória nas escolas, né? E tinha um garotinho que a mãe dele estava envolvida com essa pessoa, ele tinha muito medo de falar em público. E esse candidato falou para ele: eu tenho uma técnica, eu tenho um clips que fica sempre dentro do meu bolso, e quando eu vou falar, esse clips fica na minha mão. E num determinado momento, quase no final do filme, o menino vai fazer alguns questionamentos. Aí ele depois chega para ele e diz: Nossa, você falou muito bem. Aí ele mostrou o clips que estava na mão, porque ele usou justamente a técnica que o candidato havia ensinado para ele, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque não pode ser algo que vai incomodar aquele que está assistindo, porque o ato repetitivo faz com que as pessoas tirem a atenção daquilo que está sendo falado para aquilo que está sendo feito naquele momento. Uma outra questão é a questão da água. A hidratação é fundamental. O que eu fiz agora, o que aconteceu? Eu estava no meio de uma frase, no meio de um raciocínio e bebi uma água. Quebrou o que eu estava falando com vocês. Se há necessidade de você se hidratar no meio da palestra, ela tem que ser feita de forma bem tranquila, buscando uma pausa natural, né, como eles nos dizem, sem atrapalhar aquilo que você estava falando, sem atrapalhar os comentários que estavam sendo realizados. Então, eu terminei, né, concluí esse raciocínio do que eu estou falando aqui, e aí sim, na passagem desse assunto para o outro, eu pego o copo, bebo a água e deixo o copo lá no lugar. Tem um palestrante frequentador, trabalhador da nossa casa, que é muito interessante, ele é muito emotivo. Ele já ensinou essa técnica para várias pessoas. A técnica da água dele é a seguinte: quando ele está fazendo uma exposição e na hora em que ele está expondo, ele se emociona e as lágrimas vêm aos olhos, aí o que ele faz? Ele pega um copo d'água, bebe um golinho e nesse momento ele relaxa e se tranquiliza e consegue continuar o que estava falando. Então, existe também essa técnica da água. E não é só ele, já vi vários utilizando essa técnica a partir dele. Isso não está em livro nenhum, né? Isso foi uma forma que ele encontrou de fazer com que pudesse lidar com essa emocionalidade. Então, a água, ela é necessária, tanto é que quando nós vamos fazer a apresentação de qualquer estudo, nós sempre recebemos um copo d'água que é colocado do nosso lado, colocado na cadeira, perdão, em cima da mesa, para que nós façamos uso, porque muitas vezes nos resseca, né, a garganta e nós temos necessidade. Mas, ao usar, como diz o slide que vocês estão assistindo, surgindo a necessidade, faça-o tranquilamente, né? É um golinho. Bebe um pouquinho, né? Havendo necessidade, depois bebe mais um pouco. Ainda falando, né, dessa questão dos gestos, o olhar deve ser direcionado a todo o público.
Não olhar fixamente para uma pessoa na plateia, pois constrange, e também não olhar para o nada, evitando o público. Então, você está fazendo um estudo. Aí, você pega uma pessoa que está de frente para você, geralmente numa das primeiras fileiras, e você faz o estudo o tempo inteiro olhando para ela, falando e olhando para ela. A pessoa não consegue nem se mexer porque você está com um olhar fixo nessa pessoa. E ela pode pensar assim: nossa, se eu me mexer, ela vai perceber, vai achar, quem sabe, né? Que eu não estou gostando do que ela está falando, mas isso está me deixando mal. Ou então você está falando e olhando lá para o fundo, né? Acima da cabeça, daqueles que estão lá na última fila, olhando para o infinito, olhando para o nada, né? Evitando passar os olhos por aqueles que estão ali te assistindo. Então, a gente deve direcionar o nosso olhar, a nossa atenção para todo o público. E aí fala-se ainda nessa orientação: passeie tranquilamente a vista pelas pessoas, observando-a nos olhos. Elas nos observam e é necessário retribuir observando a todos. Então, você está falando aqui, você está olhando para cá, daqui a pouco você fala um pouco e olha para as pessoas que estão desse lado, olha para as pessoas que estão no meio do salão, você olha um pouquinho para as pessoas que estão lá na lateral, você olha para quem está na mesa junto com você, né? Então você tem que espalhar a tua atenção e quando passear tranquilamente, não é olhar aqui, não, é tranquilamente. Estou falando aqui, tem pessoas me ouvindo ali, olho para cá, falo alguma coisa, olho para o outro lado e comento, olho para o outro lado. E se a pessoa, ao você olhar para ela, ela esboça uma reação, um sorriso, um sinal afirmativo, né? Você dá um sorriso para essa pessoa e interage com a atenção que ela está dando nesse momento. Mas é importantíssimo que, ao fazer a exposição, eu tenha noção de que todos que estão ali naquele momento são de extrema importância. São todos muito fundamentais para que nós possamos interagir e para que nós possamos perceber as reações. Porque muitas vezes, ao olhar, ao perceber o que estamos falando, se isso está causando uma aflição a alguém, vamos tentar mudar naquele momento a forma como eu estaria desenvolvendo aquele conteúdo, sendo mais amistosa, sendo mais caridosa, sendo mais amorosa, mesmo que eu esteja falando sobre um assunto que muitas vezes causa um certo temor a muitos, né, quando vamos assistir. Bom, isso são gestos, né? Agora, nós temos também, dentro desses aspectos da técnica de oratória, a questão da personalidade daquele que está apresentando o estudo. E aí eles nos dão algumas orientações. Eles nos dizem para que nós não imitemos os gestos de outrem, que criemos a nossa própria identidade. Aí a pessoa assiste assim várias palestras, assiste vários vídeos de palestras. E na hora que ela vai apresentar, ela quer fazer igualzinho àquele que ele assistiu. E aí eles nos dizem que ninguém é igual a ninguém. Nós podemos utilizar o que for bom daquilo que nós assistimos, mas nós temos que criar a nossa própria forma de fazer. Existem técnicas, sim, existem técnicas, mas também nós sabemos, né,
que cada um de nós vai tentar passar a informação da maneira mais adequada, vai tentar passar a informação da maneira que essa pessoa que está falando também se sinta confortável em desenvolver esse estudo que ela fez, em apresentar esse estudo para o outro. Então, nós temos que nos preocupar, né, em ter a nossa própria forma de fazer. Ninguém nasceu igual a ninguém, como eles dizem, né? É natural admirarmos a forma como alguém costuma fazer, pois essa pessoa já tem anos, talvez, né? Já faz esse tipo de atividade há muito tempo. Mas o que interessa é que nós possamos seguir o exemplo dessas pessoas. E aí, no último item, diz que seja esse o espelho dos valores morais, evitando-se as cópias dos maneirismos. Então, se eu assistir um estudo onde a pessoa falava de forma muito popular, fazia muitas brincadeiras, né? Se divertia mais do que realmente falava. Assim, nossa, adorei o jeito como ela falava. Quando eu fizer palestra, eu vou fazer igual. A gente tem que ter muito cuidado, porque nem sempre aquilo que nós observamos é o que seria correto fazer. Então, nós temos que ter a preocupação de criarmos a nossa própria maneira. E um outro ponto que é interessante nós colocarmos é justamente que nós possamos ter humildade na hora de fazermos a apresentação dos nossos estudos, evitando as nossas vaidades, evitando a questão de nos acharmos demais, né, na hora em que estamos apresentando, para que não caiamos, né, no descrédito daqueles que lá estão para nos observar e para nos ver. Um outro item que se fala nessa parte das técnicas são as pausas. Não fale demasiadamente rápido. Evite, igualmente, falar excessivamente devagar. Isso torna a palestra monótona, mesmo sendo um conteúdo muito interessante. Perceberam as duas formas? Se eu falo rápido demais, o que acontece? Eu atropelo. Eu corro o risco, né, de comer palavras, de sílabas, de atropelar o conteúdo e justamente prejudicando a compreensão dos ouvintes. Então, a primeira frase, que eu falei muito rápido, não fale demasiadamente rápido. A gente tem que ter paciência para falar. Se você preparou um estudo que tem muita coisa e você acha que não vai dar tempo, e por isso você começa a correr e falar rápido demais, esquece, não vai dar certo. O que você tem que fazer? Fez muita coisa? Num dos estudos que a gente apresentou aqui, eu esqueci o nome dele, um amigo nosso que estava assistindo, ele falou que quando eu faço um estudo, eu me sinto pai daquele estudo. Eu tenho uma paternidade. Aí eu fico assim, como que eu não vou falar isso, né? Como que eu vou deixar de falar? A gente fica mesmo, né, com essa coisa da maternidade, da paternidade, daquilo que você preparou. Mas a gente tem que ter calma. A gente tem que ter paciência, porque senão, se nós colocarmos uma rapidez muito grande no processo daquilo que a gente escreveu, as pessoas vão ficar meio atordoadas, né? E não vão compreender o que você vai falar. Ao mesmo tempo, é quando eu falei o último item, quando eu falei lento demais, deve ter sido monótono para vocês escutarem. Então, né, evite igualmente falar excessivamente devagar, isso torna a palestra monótona, mesmo sendo um conteúdo interessante. Então, quando a pessoa é lenta demais para falar, isso causa uma certa monotonia. E a gente pensa assim, já imaginaram aquela palestra que acontece às 3 horas da tarde, depois do almoço? Nossa, dá um sono, né?
Ou aquela que é muito tarde da noite, que o pessoal vem do trabalho para assistir a palestra. E se na hora de falar eu falo demasiadamente, né, excessivamente devagar, o que eu vou conseguir é ninar aqueles que estão assistindo. Então, a gente tem que ter uma preocupação com isso. Como falar? Como, né? Qual a velocidade que eu vou utilizar? As pausas, elas são necessárias, então a gente tem que utilizar. Eu não tenho que sair, a gente fala assim, fala parece até uma metralhadora que não para. Não, não tem que metralhar, não tem que. Eu tenho que dar uma pausa, porque a pessoa que está ouvindo, ela também tem que refletir sobre aquilo que você falou. Então, outro exemplo, ao pronunciar uma frase de mais efeito ou terminar uma bela história, faça pausa de alguns segundos. Isso vai fazer com que as pessoas reflitam e vão ter maior fixação. Então, eu estou falando e acredito que aquilo ali é muito importante, já emendo na outra, no outro conteúdo que eu tenho para continuar aquela palestra. E aí eu terminei a frase, eu terminei a história. Para um pouco. Olha para quem vocês estão, com quem vocês estão falando. É isso, não é, meus irmãos? Meus irmãos. Como essa história tem uma relação direta com o que a gente vive no dia a dia. Pausa, tranquila, para que as pessoas possam ter tempo de entender. Bom, e aí vem a questão, né, das frases de efeito, as grandes frases de efeito. E muitas vezes, quando nós falamos alguma frase de efeito, né, que tem algum conteúdo, que tem uma essência para ser aprendida por alguém, rapidamente as pessoas associam essa frase a algo que elas já vivenciaram, a algo que elas gostariam, algo que elas já conhecem, algo pelo qual elas já passaram. Né? Então, frases de efeito. Aí eles falam para a gente que procure ter memorizados alguns ensinos de Jesus e dos bons espíritos para transmiti-las, seja em ocasiões esparsas ou em conclusões a determinadas histórias. Então, não é de repente, do meio do nada, ela fala assim: tem uma passagem no Evangelho que eu adoro. Aí a pessoa fala aquela frase do Evangelho, só que não está dentro daquele contexto. Então, quando eles nos colocam que é interessante que nós possamos memorizar algumas frases, alguns ensinamentos, sejam dentro dos ensinos de Jesus ou aqueles ditos pelos bons espíritos, é justamente para dar a essas pessoas que estão assistindo a conclusão, a essência daquela história. Não preciso ficar decorando inúmeras questões do Livro dos Espíritos. A questão número 919A fala sobre. Aí eu dito a questão, a resposta da 919A toda. As pessoas, nossa, ele sabe muito, né? Mas será que prestar atenção em tudo? Às vezes, só uma frase já dá o resultado que a gente gostaria de ver na mudança, né? Na satisfação, no consolo àquele que está ali assistindo ao nosso estudo. Outra coisa importante, evitar os comuns cacuetes. Como? Né? Tá. Assim, então, ou seja, no final, no início de cada frase que a pessoa vai falar, então, ou ao final de cada uma delas, né? Tá, né? Né? Ou terminou a frase, ou seja, esse ou seja, uma vez eu fui orientada sobre ele, porque eu estava, logo no início que eu comecei a fazer exposição, né, de palestras, eu estava com esse hábito. E eu usava muito
no PowerPoint, né, o Data Show, aí ficava assim, não sei o que, não sei o que lá, ou seja, não sei o que, ou seja, aí me falaram, me alertaram. Olha só, tem uma coisa que você tem que, seria interessante você corrigir. Fala menos, ou seja, ao final de cada. O que está escrito já está escrito lá, você não precisa ficar repetindo, né? Mas ficar o tempo todo, ou seja, isso é um cacuete. E o que que acontece? Muitas vezes, quando nós usamos demasiadamente algum tipo desses cacuetes, a plateia, ao invés de observar o que você está falando, ela vai começar a transferir a atenção para o nelo, o tal, então, assim, ou seja. Por quê? Vocês lembram na escola, quando às vezes os colegas iam apresentar trabalho, ou tinha um professor que apresentava esse tipo de cacuete? Aí a gente pegava um papel e ficava anotando quantas vezes a pessoa repetia aquela mesma palavra. Então. Aí no final de 5 minutos ela tinha falado 10 vezes o então, ou né, ou assim, etc. Não é isso? E se nós utilizarmos muito, e se nós tivermos um público mais atento àquilo que está sendo falado, muitas vezes ele vai se preocupar muito mais com os cacuetes e justamente prestar atenção nisso e não naquilo que é o conteúdo da palestra. Então, é algo que a gente tem que ter muito cuidado. E aí, nesse mesmo item que fala, né, eles dizem que nós devemos ter cuidado para não confundir cacuete com hábito. Hábitos, nós possuímos vários hábitos, é um conjunto que vai construir a nossa personalidade. Já os cacuetes são vícios de linguagem ou de um comportamento que vai prejudicar a tua comunicação. Então, o cuidado, né, de nós não fazermos uso desses vícios de linguagem para que a nossa comunicação não fique prejudicada em função, né, de tantas coisas que são faláveis. E é importantíssimo, né? Humor. Humor é ótimo. Falar alguma coisa engraçada, falar algo que alegre a vida da pessoa, mas temos que ter muito cuidado ao utilizarmos essa questão do humor nas nossas palestras, nas nossas apresentações. E aí vem alguns informes importantes. Primeiro, pode-se utilizar o humor como alternativa da transmissão da mensagem e como estímulo à atenção. Falar uma coisa engraçada, né? Uma coisa assim que as pessoas sorriem um pouquinho. Um conto mais simples, uma jovialidade no comentário, distrai a plateia e fortalece a simpatia na interlocução. Né? Uma coisa simples. Uma frase que deu uma conotação alegre e bem-humorada àquilo que você estava falando. Né? Aspectos importantes que nós devemos observar com relação ao humor. Não contar piadas ou anedotas impróprias. Evite piadas, né? As anedotas, piadas e anedotas impróprias, porque nem todo mundo tem filtro para isso. E aí o dirigente, né, da casa espírita, ao final, ou ele não chama mais aquele amigo para fazer a palestra, porque ele está sendo impróprio naquilo que está falando, ou, se for amigo, dá um toque para que ele não faça mais. Não use gírias ou palavras de expressão vulgar. Vou usar uma palavra. Pô, gente, pô, peraí, né? É uma expressão vulgar. Evitar as gírias, usar mais, ser polido naquilo que se fala. Isso é uma coisa que tem que se observar. Não exagere no tempo destinado ao humor. Ele é um pequeno momento e não deve ser utilizado a palestra inteira. Não é stand-up. Não é stand-up, né? Não é programa de humor, né? Não podemos confundir o momento da apresentação do estudo com os espetáculos
humorísticos que nós temos hoje. Então, eles falam para nós que a seriedade do serviço é maior do que pensamos, porque nós não estamos ali só com aquelas pessoas que estão assistindo a palestra, nós estamos com toda uma pleiade de espíritos que estão nos observando e estão ali também para aprender. Então, o tempo destinado ao humor tem que ser pequeno. Deve-se estar sempre vinculado ao assunto, né, que está sendo tratado. Toda palestra é ensino e o humor deve ser utilizado com esse objetivo. Não é apenas para entreter as pessoas que estão ali, para fazer graça para as pessoas que estão ali. Se eu vou usar humor, ele tem que ter relação com o que está sendo falado, tem que ter um objetivo também. Não fazer humor citando nomes de pessoas. Use expressões como alguém, um amigo, certo dia. Eu não vou chegar lá e vou falar, aí, sabe, a Jane, aí, não. Se o humor estiver vinculado a alguém da plateia, essa pessoa pode ficar constrangida, ela pode ficar acanhada, ela pode não gostar daquilo, daquele exemplo que foi colocado por você com o nome dela. E se a pessoa não estiver presente, podemos esbarrar na maledicência, porque tem sempre alguém que sai e fala assim, nossa, a Jane, na palestra dela, usou um exemplo com teu nome, né? O que ela falou? Aí, só o teu nome já muda, né? A percepção daquele que vai ouvir. Lembra daquela brincadeira do telefone sem fio? Você fala uma coisa aqui, mas quando chega na ponta, já é outra completamente diferente. Então, a gente tem que ter essa preocupação de não usar nomes das pessoas nas apresentações, a não ser que seja o nome de alguém que é uma evidência, um autor, alguém de muita importância dentro do cenário espírita, né, do cenário religioso do qual ele faz parte, mas usar as pessoas, né, que estão vinculadas ali na plateia, aí a gente não deve fazer. E aí os recursos. Aí a gente teve um exemplo aqui, né? A tentativa de botar no módulo de apresentação e o recurso não entrou. Todo recurso ele necessita de adequação. Hoje, eu usei o computador da minha filha, mas ele não quis fazer a projeção como estamos acostumados a fazer. Mas estamos fazendo. Não criar o hábito de depender, em todas as ocasiões, de recursos. Isso constrange, muitas vezes atrapalha. Vai que você chega para fazer a palestra, o computador dá problema, o teu pendrive não consegue transmitir, né, para o computador que vai ser usado, ele desformata aquilo que você fez, e aí a pessoa fica assim, presa, porque agora vai dar tudo errado. Então, quando a gente faz uma apresentação, eu tenho o hábito de, mesmo que eu utilize um tablet, por exemplo, eu raramente nas palestras eu utilizo o PowerPoint, né? Apresentação em PowerPoint. Ultimamente eu tenho usado muito só através da fala, mas eu levo um tablet com o que eu tenho para falar. Mas levo também o mesmo conteúdo impresso. Porque se acabar a bateria do tablet, se der um problema e ele não abrir, eu não vou fazer a palestra? Não. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Cada lugar que a gente geralmente apresenta o estudo, pede um tipo de apresentação. Nem sempre dá para você fazer utilizando recurso audiovisual, porque o local onde você vai fazer pode até não ter o data show, mas você vai levar o seu, mas não tem uma parede para projetar. Né? Então, eu tenho que fazer de acordo com. Se eu vou usar o slide, se eu vou usar o PowerPoint, de acordo com o tema que eu vou desenvolver, observando aonde a instituição que nós vamos fazer. E aí, o que eu faço? Quando sou convidada,
ainda não fui naquele lugar, eu pergunto para a pessoa: eu preciso levar o computador? Vocês têm projetor? Então, eu tenho que saber, senão eu chego lá com tudo pronto e a pessoa fala: não, nós não temos data show. E agora, o que que eu vou fazer? Não vou poder fazer a palestra. Não é assim, né? Então, a gente tem que se adaptar às situações e não ser exigente. Então, você foi chamado para fazer um estudo, aí a pessoa fala assim, aí você fala, eu vou fazer, mas eu vou precisar usar o DataShow. Ah, nós não temos aqui, então desculpa, então eu não vou. Tudo bem, eu não te chamo mais, né? Se há microfone disponível, utilize o microfone para poupar a sua voz. Se não há, fale um pouco mais alto, mas fale. Por exemplo, eu fui professora de educação física. Sempre trabalhei em muitos, a maior parte do tempo, no local aberto. Então, tem um tom de voz que é um pouco mais alto. Estou acostumada a usar um tom mais alto. Mas existem outras pessoas que têm um tom de voz mais baixo. Então, o microfone é fundamental para essas pessoas. Mas não tem microfone. Não tem problema, vamos falar, mas vamos tentar subir um pouco o tom de voz para que as pessoas entendam aquilo que eu estou falando. Ao utilizar o data show, por exemplo, deve-se pensar no tamanho da letra, nas imagens que serão transmitidas, nas cores, e se verdadeiramente é necessário utilizá-los. Aí eu vou passar alguns slides aqui que até foram ideias da Camila, que faria o estudo hoje, que eu aproveitei algumas coisas que eu achei super interessante dessas formatações que a gente faz e que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Quando você faz um slide, coloca coisas demais escritas e você fica o tempo inteiro com aquela tela lá, lendo, 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 isso também cansa quem está assistindo. Bom, tamanho da fonte, né? O tamanho da letra é super importante. Olha só, dependendo da fonte, às vezes a letra ela se torna maior ou menor. Então, para que as pessoas possam, né, olhar a projeção, enxergar bem o que está ali, a letra tem que ser sempre um pouco maior, tá? Aqui interessante essa observação. Eu não conhecia isso, conheci através desse material que a Camila mandou. Evite letras serifas, letras serifas. Aí aqui está escrito: as serifas são adornos em fontes, tipos de letras, que podem atrapalhar entenderam o que está aqui? É isso aqui, ó, leitura. Então, essas letras que têm muitas voltinhas, muitas pontinhas, muitas coisas emboladas, não são letras adequadas para nós utilizarmos nas projeções, porque dependendo da ampliação e do foco de onde você está fazendo a projeção, pode não ficar bom, pode deformar e fica às vezes difícil para a pessoa ler. Então, use fontes sem ceferinas. São tipos de fontes que não possuem adornos, pois, ao serem ampliadas, a distorção é menor e a leitura não é prejudicada. Olha que interessante. São fontes diferentes que nós temos aqui, como são fontes diferentes que nós temos aqui também. E como modifica, né, a facilidade para fazer a leitura. Então, algo que a gente tem que observar. Os realces. Usar o contraste quando você quer enfatizar alguma coisa no texto que você colocou. Então, eu posso usar o contraste, que é justamente essa partezinha aqui, que realça, né, aquilo que está escrito. Aqui tem um contraste azul com uma letra amarela, aqui tem um contraste amarelo com a letra preta. Usar o negrito, quando eu quero destacar, usar o sublinhado quando eu quero destacar, usar o itálico quando eu quero alterar a formatação para chamar a atenção naquilo que eu quero falar.
Prefira fundos com cores fechadas, né? O azul escuro, o preto ou branco, mas que dê para você colocar as letras naquele momento ali e as pessoas entenderem. Porque se você mancha demais o que está por trás, às vezes as pessoas não entendem o que está escrito. E chegando já quase ao final, algumas considerações. Com essas e outras técnicas, somos capazes de manipular o sentimento e as emoções da plateia. Através do humor, podemos fazê-los rir. E com a narração de uma história comovente, podemos levá-lo às lágrimas. No entanto, não é só rir ou lágrimas. O objetivo será sempre o mesmo: a iluminação e o crescimento. Não faça críticas acerbas, não para não recair em julgamentos e censuras que nem nunca devem ter lugar. O púlpito das nossas casas espíritas não são plataformas políticas para que nós possamos estar criticando qualquer coisa que faça parte do nosso entorno, seja ele social, seja ele político, seja ele familiar, seja ele dentro da casa espírita. Não é o lugar para isso. Não se autobiografar, colocando-se como mais importante que os ouvintes. Todos somos igualmente importantes. E a humildade é a virtude essencial aos que desejam falar sobre Jesus. Eu não estou ali para dizer o que eu sou, para colocar o meu currículo, para dizer o quanto eu sou, o quanto eu já fiz. Não. Ninguém está interessado no teu currículo vitae, no teu currículo Lattes, ninguém está interessado nisso. As pessoas querem, na verdade, elas querem saber, né, o que Jesus falaria para elas. Calar ideias pessoais e transmitir os ensinamentos da doutrina, e não sua maneira pessoal de ver e entender os assuntos. Não é a minha opinião. Olha só, a doutrina diz, mas olha, eu já sou de oposição contrária. Eu já diria isso, isso, isso. O palestrante espírita, ele está ali para passar os ensinamentos, o consolo, ele está ali para transmitir amor. Os conceitos e opiniões pessoais têm lugar e momentos próprios e não devem ser enunciados na tribuna espírita. Buscar aprender com outros oradores, sejam eles mais experientes ou menos experientes que você. Saber ouvir é condição fundamental para saber falar. Porque quando eu ouço, quando eu observo o que aquele está falando, eu tenho que tirar dali o que for de melhor. Mas tem que ter também uma análise crítica do que for necessário para eu não usar. E um outro aspecto que não está na nossa apostila, que se Camila tivesse apresentado esse estudo, ela falaria com mais propriedade do que eu, é a questão que nós temos que começar a pensar um pouco mais sobre as questões de acessibilidade. Porque cada vez mais nós temos pessoas que frequentam as casas espíritas que precisam de uma forma de comunicação que eles também entendam. Sejam eles das mais diferentes questões relacionadas ao ouvir, ao ver, ao sentir, ao perceber, né? Então, pensar também, né? Começar a pensar nisso, nas questões de acessibilidade. Bom, meus amigos, aí a gente termina aqui a nossa exposição. Aí eu deixo para vocês para agora fazerem os comentários que acharem necessários. E agora eu vou beber a minha água. Agora eu posso. É com vocês. Boa noite, meus Eu gostaria, irmãos. A Lúcia hoje. Pode falar. posso falar? Eu gostaria só de te fazer uma pergunta, que é uma dúvida que eu tenho bastante. Você falou em relação a questões de algumas falhas que acontecem durante né, o palestrante, algum pensamento equivocado, né? Ele manifestar alguma posição pessoal dele.
e a gente vê que essa posição está bem contrária, né? Na nossa casa, né, tem uma orientação em que nós que estamos dirigindo, ou até os próprios membros da casa que está assistindo, já interfira durante a palestra, tentando dar uma direcionada para que ele não continue, né? Hum. Eu, pessoalmente, quando eu estou dirigindo a reunião, eu não consigo fazer isso. Eu me sinto muito constrangida. E eu prefiro deixar para depois que acaba conversar. Mas aí a ideia que se fala mas aí as pessoas que estavam ali já levaram uma informação equivocada. Então, assim, eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Qual Ô seria a conduta Lúcia, mais adequada? são questões muito, muito tênues, né? Porque o ideal é que nós deixemos o palestrante à vontade para ele fazer a apresentação do estudo dele. E, certamente, ao final do estudo, nós conversarmos com ele. Nada, porém, impede que, terminada a apresentação dele, o dirigente da mesa, na sua fala, né, faça uma pequena correção sobre aquilo que, de repente, equivocadamente, de forma educada, né, a gente possa fazer essa correção do nosso amigo. A gente procura sempre falar para os dirigentes das reuniões, os presidentes da reunião, que ao final da apresentação do palestrante, nós vamos agradecer, meu irmão, obrigado pela sua apresentação, foi maravilhoso, mas que eu também não fique fazendo, após a palestra, uma outra palestra, né? Aí parece que a pessoa não falou tudo que ela podia falar. Nesse caso específico, aí cabe, né, uma pequena correção. E aí você vai estar fazendo isso de forma educada. E quem tiver, né, nessa posição, ou quem for mais próximo daquele que fez esse tipo de comentário, deveria ser essa pessoa que vai chegar junto ao nosso irmão, chama o nosso irmão à parte, né? Não é isso que a gente recebeu a orientação de Jesus? Chame teu irmão à parte, converse com ele. Então, acho que o procedimento seria mais adequado dessa forma, porque o que a gente orienta também é que durante as palestras nós não coloquemos, não, porque eu fiz, porque não é eu, né? Alguém já falou sobre isso, acho que foi até o Chico, no último encontro que a gente teve. É, nós estamos, nós fazemos, nós temos, né? Porque, ao mesmo tempo que quando você faz a projeção de um slide, quando você coloca lá, por Jane Moreira, não fui eu que fiz aquilo ali, eu fui inspirada por amigos espirituais que me ajudaram a fazer aquilo ali. Então, isso uma vez eu fui fazer uma palestra e fui orientada sobre isso. Não coloca o nome, a palestra não é sua, é deles, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. A correção seria adequada, mas essa pessoa depois ter que ser chamada para corrigir, para sermos educados, né? Para sermos Ô, Jane, caridosos. Fala, Chico. duas colocações para a Lúcia. Primeiro, se a dinâmica da casa já tem esse combinado, já está isso aí falado já de antemão com as pessoas, né? Se aquilo que a gente tem, que eu esqueci o nome, gente, de dentro de cada departamento da casa, Uma normativa, um regulamento, um regimento. o regimento da casa já prevê isso, eu acho que, né, a casa já tem isso. E outra coisa, né? É um posicionamento. E o outro se a pessoa falou uma questão de O Livro dos Espíritos e citou a questão número errado, isso aí não vai ferir a doutrina. Mas se ela falou uma coisa antidoutrinária, é uma questão de corrigir. Digo isso que não aconteceu com a gente lá também no Fraternal.
uma pessoa estava indo muito, falando muito bem, exaltada, né, falando sobre fé e tal, e no determinado trecho da palestra, e ele falou: se a pessoa tiver fé mesmo, não precisa nem tomar remédio que já fica curada. É uma coisa antidoutrinária, né? É. Nessa questão, eu chamei ele antes de acabar a palestra e pedi para consertar, porque se as pessoas saem com essa informação, né, deixa de tomar o remédio, pode acontecer uma coisa muito grave, né? Então, eu pedi que ele corrigisse antes que ele terminasse a sua fala. Mas se a casa tem esse regimento, eu acho que menos mal, né? É. Se as pessoas já souberem disso, porque muitas vezes, às vezes, o palestrante não é uma pessoa frequentadora da casa e não conhece uma normativa como essa. Aí a gente também gostaria de informar. Uma vez nós estávamos tendo uma palestra e a pessoa falou o nome do palestrante, Vanderlei de Oliveira. Ah, era o nome do palestrante. A pessoa falou Vanderlei Cardoso. Aí eu peguei, Chico estava dirigindo, eu fui pelo cantinho, escrevi no papel e entreguei para ele. E ele entregou para o palestrante e o palestrante corrigiu, né? Eu falei, porque Vanderlei Cardoso devia ser é, um cantor que ele gostava naquela época, né? Então, mas de maneira assim sutil, lembra disso, Chico? Aham. Tem uma mãozinha Lembra. levantada, duas Quem mãozinhas disse? levantadas. Acho É que é a Janice Yara. e depois o Kleber. E a Yara também. Quem Não, agora? é Yara? Janice e o Kleber. Tá, Yara depois. Não, Yara não levantou mão, não. Ah, não, eu vi uma Não. mãozinha ali. Tá. Então era da Lúcia, talvez. Kleber. A Janice Janice. primeiro. Janice. Não estou vendo ela. Boa Ah, tá. noite a todos. Boa Então, noite. para quem não me conhece, eu estou dirigente de uma casa espírita e já aconteceu de um palestrante falar algo durante a palestra antidoutrinário. Imediatamente, eu delicadamente falei, amigo, você está equivocado nesse ponto, você está confundindo. Nesse ponto, a doutrina fala não isso que você disse, mas isso e isso e isso. Eu acho que, assim como o Chico falou, né? Quando alguém que está ali falando em nome da doutrina comete uma fala antidoutrinária que vai comprometer o espiritismo, nós temos por obrigação corrigir. E no meu caso, eu acho, e até porque a minha casa é bem pequena, né, eu fico bem próxima ali do orador e dos frequentadores, eu corrijo na hora. Eu estou sempre prestando atenção em toda a fala dos oradores para que eu possa ter esse comprometimento com a doutrina. Então, já teve caso de orador é, trocar uma parábola com outra, falar de uma forma diferente, aí tudo bem, não compromete o espiritismo nem o teor do ensino. Mas quando é um erro doutrinário, a gente tem sim que delicadamente, eu acho que você confundiu aqui nessa parte, e fazer a colocação. E no meu caso, eu faço na hora, né? E depois, quando é alguma troca, né? Outro dia também uma palestrante foi falar e citou um autor homem como se fosse mulher, durante toda a palestra. Não teve nenhum problema, eu não corrigi. Quando acabou a palestra, eu cheguei para essa palestrante e fui lá. Eu falei: olha, esse autor não é uma mulher, é um homem, embora o nome sugira um nome feminino. Mas isso não alterava em nada o teor do que ela estava passando, foi altamente doutrinária, aí não tem por que corrigir. Não no momento, né? Só depois que para a pessoa seria bom, né, ela corrigir. Então, esse é o meu procedimento. Kleber. Oi, boa noite. Aqui na minha casa em Kleber. Niterói, já aconteceu da gente ter que corrigir, mas é uma situação realmente, como vocês estão falando, muito delicada, né? E tem que ser algo bem sutil que não possa prejudicar o entendimento da plateia, né? Mas a gente observa também, não sei se vocês concordam comigo, eu vejo muitos erros ainda com aquele sentimento de salvacionismo, né? Muitas pessoas colocam, às vezes, olha, não precisa tomar remédio.
Ou façam isso e a espiritualidade vai fazer as coisas. Vocês não precisam fazer esforços. Então tem que ter um cuidado nisso e deixar bem claro que não é a salvação, mas sim a transformação, né? A libertação de você mesmo, das suas dificuldades. Mas a espiritualidade vai nos ajudar, mas nós precisamos modificar para poder estar atento e sensível à inspiração. Acho que é muito por aí também, né? O Kleber, você que falou naquela outra, no segundo encontro que a gente teve, da paternidade do conteúdo que você prepara, não Sim, foi? sim, sim, sim. A gente Eu faz uma lembrei. palestra, uma exposição de É, uma hora é, e tanto, e tem que cortar. É como se estivesse cortando o braço de uma criança, um filho que a gente ficou todo mundo. É muito eu lembrei. doloroso. Você Mas falou a agora, gente assim, foi o Kleber que falou da paternidade foi do conteúdo. da É verdade. construção, mas depois a gente tem que adequar o espaço e o público que a gente está tentando falar, né? Em especial. É Mas é mais um verdade. desafio para quem está trabalhando. É Leandro Obrigado. verdade. ia falar alguma coisa, Leandro? E assim, eu parabenizar a Jane pelo conteúdo. Obrigada. Acho que era Falhou. só isso. E Acho que para quem já fala também, porque a gente precisa dessa reciclagem constante, da gente se Isso. atualizar, né? Acho que essa é a parte fundamental do estudo. Eu acredito que o tom de voz é uma das coisas mais importantes, porque a palestra ela é oral. Ela, a gente pode preparar o material, a gente pode ler na hora, mas falar sem a entonação não transmite a sensibilidade da mensagem que a gente está tentando é, colocar para o público. Não dá a profundidade. E se a gente fala tudo com o mesmo tom, achei interessante você falar sobre o volume, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu falo alto quando eu faço palestra. Mas se eu fizer sempre no volume alto, quando eu precisar dar ênfase, como a sua professora, eu não vou conseguir fazer porque eu estou sempre lá em É, cima. E se eu fizer exatamente. sempre lá embaixo, quando eu quiser trazer o público comigo para mais profundidade, eu também não consigo. Então, acho que a modulação de voz, o exercício de modular o tom de voz, de falar mais rápido, ou de falar mais devagar, ou de falar de maneira mais profunda, ele dá ao orador, ao palestrante, as ferramentas de levar o público para a emoção que ele quer. A gente tem uma facilitadora de estudo das obras de André Luiz, que a gente faz na quinta-feira, que ela foi fazer uma palestra presencial lá na sexta, e eu observei que durante toda a primeira metade da palestra dela, ela estava muito alegre, muito descontraída, contando, né, não contando piadas, mas contando causos engraçados, carregando o público com ela nessa atmosfera leve, nessa atmosfera tranquila. Na segunda metade, ela muda o tom de voz e ela desce. Então, ela faz um tom muito mais profundo. Ela ganhou a plateia na primeira metade, e na reflexão, que era o que ela realmente queria trazer, ela muda e o público já estava cativado, porque ela teve a capacidade de modular o seu tom de voz para que as pessoas pudessem acompanhá-la no seu raciocínio. Então, a pessoa chega na segunda metade da palestra, ela não está cansada e ela está muito mais envolvida porque ela foi cativada. Se ela tivesse, de repente, começado lá embaixo e depois subido, ela não tivesse conseguido carregar o público com ela. Então, essa modulação de voz é uma sofisticação na oratória, algo que a gente naturalmente desenvolve conforme a percepção, conforme o olhar ao público, tudo que você trouxe, mas é algo que eu acho que a gente deve se observar. Se a gente tiver a oportunidade de se gravar, ou nas É. palestras que forem gravadas posteriormente, se ouvir, a gente vai conseguir perceber claramente nas horas em que a gente não foi tão claro quanto a gente acha que foi, e que o sentimento, de repente, não estava no lugar certo. E aí eu adapto. Porque na hora Aham. que eu quero transmitir a minha mensagem, eu não posso falar de qualquer forma. Na hora que É. eu quero colocar uma reflexão, eu quero que o público fale, eu quero que o público pense, então de repente eu preciso parar de pensar, eu preciso parar de falar. Por que eu faço isso? E aí eu coloco para o público preencher essa lacuna, Raciocinar. raciocinar, justamente É, dar tempo ao público para o público falar, pensar, né? é.
E que é Isso foi interessante também, excelente. Leandro, isso que você está falando, que complementa também, é você preparar o estudo e pronto, acabou? Não. Preparar o estudo e eu vou fazer o estudo. Eu leio tudo que eu estou fazendo, que eu fiz, e busco ali o sentimento daquilo que eu vou falar, que é justamente para eu trabalhar essa modulação que você também enfatizou, para que a gente possa, ao transmitir, saber qual é o sentimento que você está colocando naquilo que você preparou, né, que você escreveu, que você vai falar para o outro, não é só falar. E Chico, tem acho que está também com essa melhor. questão do preparar o estudo e acabou, eu também acho que não é por aí, porque, por exemplo, eu tenho meus estudos, né? Eles estão sempre em constância, sempre em movimento. Eu estou sempre estudando aquele estudo, estou sempre É, revendo o estudo, né? E trazendo novos links, novas informações de outros estudos que eu já participei, de outros livros que eu já leio, de outras palestras que eu ouvi, de estudos do né, do André Luiz e tantos outros, e eles estão sempre em evolução. Então, é. os meus estudos, principalmente do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é sobre Jesus, basicamente, né? Eles estão sempre ganhando novas vidas, novas formas, novos contornos, porque você vai sempre refletindo sobre ele. E quanto mais você reflete sobre um estudo, mais links você faz, E né? mais emoção você externa. É, né? Porque você se envolve mais com aquilo. É. Então, o estudo ele nunca está pronto, né? E assim, a gente tem a oportunidade de falar, fazer o mesmo estudo em várias outras Vários casas. lugares, né? Ele está sempre em movimento, ele está sempre ganhando vida nova. É. Até mesmo na nossa própria casa, né, Eliana? Que são várias reuniões durante a semana, né? Sim, sim. A gente Então, pode passear com isso tudo nos públicos diferentes. Mas diferente. sobre o que o Leandro falou, né? Leandro, para quem não sabe, né? Ele é filho de Helena, né? É o nosso orador mais jovem, é um dos oradores mais jovens que nós temos lá na Associação Espírita Fraternal. E quando ele começou a fazer palestra, né, por ele ser jovem, por ele ter fôlego, né, ele falou mesmo né, numa velocidade bem acelerada. E depois ele recebeu um toque de uma pessoa mais idosa, né, que elogiou a palestra, elogiou a postura dele, mas para ele falar com mais calma, porque nós que já passamos dos 45, né, a gente tem essa capacidade de acompanhar uns muito, né, acelerado e realmente foi um toque bacana, né? Eu acho que a Liana acho que até aproveitou isso para a vida dele, né? Então é isso, é troca, né? A gente quando faz um curso, a gente está se propondo a fazer uma troca, né? Por exemplo, o caso que a Lúcia trouxe para nossa apreciação. Você vê que é uma coisa que aconteceu no Fraternal, aconteceu no Allan Kardec. Qual é a sua casa, Lúcia? Seu Tá sem caminho. som. É Centro Espírita Francisco de Assis, aqui em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro. Então, Bento Ribeiro, não sei se Kleber lá em Niterói já aconteceu isso, mas tem certa situação que a gente é pego, né, de calça curta, né, que a gente vai, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não sei o que, não sei o que, né, mas tendo alguém que nos dê toque, né, por exemplo, né, recentemente a Eliana me deu um toque, ó, você está falando muito né? Aí quando a gente tenta corrigir, né, eu não vou falar né, aí que a gente fala mais, né? Mas são toques que a gente recebe, e eu acho bacana isso, porque melhor falar com a gente, né, do que falar com as outras pessoas. Por isso não vai melhorar, né, a nossa oratória, né? Certa feita, assim que eu comecei a fazer a oratória, quando eu terminei, uma pessoa do fundo do salão levantou e veio falar comigo. Ah, hoje você abusou, né? Eu fiquei, assim, né? Fiquei, inflei, né? Abusou de falar mal, só não levantei e fui embora porque ia falar comigo com todas essas letras. Sutileza. Aí eu falei, obrigado por você falar comigo. Você podia falar com todo mundo aqui dentro, mas veio falar comigo. Vou procurar ser melhor. Né? Isso a gente vai procurando, que a gente é top. Não.
Aí, quanto o Jânio falou, né, dessas modulações, né? Nós também tivemos um orador aqui no Fraternal que ele fechava os olhos e estava escutando Divaldo Pereira Franco. Imitava Divaldo de tudo, até gesto, até as piadas, as anedotas de Divaldo. Ele foi chamado, né, o mentor espiritual da casa, que trabalha na casa, chamou e falou com ele para parar com isso. Que a gente tem que ser autêntico, a gente não precisa ficar imitando os outros. É a personalidade. É, Então, tem toques que contribuem, né? Tem outros que não, que são para destruir a pessoa. é, É. Aí a gente tem que ser humilde para aceitar a crítica e corrigir os erros. isso. Né? É, Com Aí é certeza. né, humildade. a gente tem um combinado nosso lá no Fraternal de que a gente tem a caridade uns com os outros, de chegar e falar, né? Dar um toque. Olha, você pode melhorar nisso, pode melhorar aquilo, observa isso, observa aquilo. E isso que o Francisco comentou, eu vim observando que ele estava muito nesse vício de linguagem, que é o né. E tem, né, então, assim, como assim, né? É assim, como é que é Ou seja, ou ou seja, seja. isso acontece mesmo com todo mundo. Eu acho que com mais experiente, como o mais inexperiente. E aí um dia eu cheguei perto dele e falei com ele, de boa, porque ele também já falou comigo em outras ocasiões de algumas coisas que ele observava na minha oratória. E aí, na semana, uns 15 dias depois que eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra dele, deu um show. Falou muito bem, ele sempre fala muito bem, mas sem o vício da linguagem do né. Quer dizer, então, isso aí a gente tem que ter com nossos amigos, colegas da casa espírita, de poder falarmos uns com os outros sem melindres, com fraternidade, com carinho, né? E ouvir o que o outro está falando, porque sabendo que o outro está falando aquilo porque gosta da gente, porque nos ama como irmãos e nos quer ver sempre progredindo, nunca para jogar para baixo, sempre para jogar para cima, exceto esse caso aí do fundo do salão, né, Francisco? Mas entre nós, não existe isso. A gente tem que ter essa É, autenticidade, essa liberdade. e é essa visão que tem que ter o palestrante, a pessoa, vamos dizer assim, que está recebendo o chamado de atenção, né? A pessoa ela tem que entender que ela está ali para crescer, Sim, sim, né? E o outro chegando e dizendo, olha, está cometendo muito vício de linguagem, ó, seus gestos estão muito exagerados, né? Sua voz está. Eu acho que, poxa, obrigada, muito sim, obrigada. Eu vou, né? Eu não É, vou me sim. aborrecer com aquilo. É o mais lógico a ser feito. E também a pessoa tem que saber que ela precisa ouvir e falar, eu tenho que agradecer, porque é para eu me melhorar isso aí, com certeza. Exatamente. Mas, com Jane, certeza. parabéns. Muito bom. Ô, Eliana, antes de você terminar, eu estou vendo que tem vários oradores aí na sala, tá? Depois manda para mim, vocês que fazem palestra, manda no meu privado que você é orador, por exemplo. Kleber, eu já salvei ele aqui dizendo, Kleber Neves, orador espírita. É porque a gente faz sempre cursos online e a gente está sempre querendo chamar outras pessoas para fazer a aplicação desses estudos, para a gente criar uma oxigenação, né, na nossa forma de olhar, de interpretar os estudos. Por exemplo, a gente está fazendo agora Entre a Terra e o Céu. Tá? Depois a Helena coloca o link lá no grupo, que vocês quiserem participar conosco, serão muito bem-vindos. Então, a gente tem gente do Maranhão, gente de Espírito Santo, gente de Rio Grande do Sul. Então, a gente abre um pouco, né, para a gente escutar outros irmãos. Porque se a gente escuta as pessoas da casa, não que desmerecendo o pessoal da casa, né, mas traz, assim, né, uma visão diferente, uma abordagem diferente.
tá? Então, se vocês puderem, manda para mim no privado. Eu acho que o Lembra, Kleber estava com a Francisco? mãozinha levantada ali. Eu acho que, Francisco, eu acho que essa troca é fundamental para a gente, né? Eu estou até me propondo ver se consigo ir a Friburgo em setembro para conhecer vocês e treinar um pouquinho, falar, aprender. E, assim, me chamaram a atenção de uma questão, muito da questão da fala, né? A minha voz ia sumindo, né? Então, assim, foram me corrigindo, isso é fundamental. E uma coisa que eu queria falar muito rápido é a observação do Haroldo Dutra, por exemplo. Eu acho que é o cara que mais usa as pausas, ele faz as pessoas pensarem. Se a gente pegar, eu comecei a notar o conteúdo dele não é tão grande assim. É básico, ele pega um conteúdo ali, ele recheia aquilo ali, e ele faz pausas, repete novamente alguns conceitos e faz as pessoas pensarem. Eu acho muito legal isso. Eu comecei a observar ele falando. Essas pausas são importantes para as pessoas Sim, pensarem, refletirem. Porque quando a gente acaba a palestra, todo mundo retém muito pouco, a gente já sabe disso. Tem estudos falando sim, sobre isso. sim. E na hora ele frisa, quer dizer, ele marca com uma pequena história ou faz as pessoas pensarem. Eu acho legal essa técnica dele. Não sei se vocês já repararam isso. As pausas são Com interessantes, sim, com certeza. Nosso com diretor do certeza. teatro sempre fala isso. Vai, Chico. Não, é só agradecer mesmo a Jane e já está na nossa hora. Isso. Então, meus queridos irmãos, muito obrigada pela atenção, obrigada, Jane, pelo excelente estudo. E vamos, então, a Lúcia Cristina, que será a nossa intérprete da peça final, não é isso? Então, por favor. Graças a Deus, Pai amado, temos a agradecer essa oportunidade que tivemos hoje de estudar, de conversar sobre a divulgação da doutrina espírita, que possamos ter compreendido esses ensinamentos, colocar em prática no nosso trabalho. Abençoa todos os participantes, os responsáveis, para que mantenham sempre esse trabalho ativo de suma importância. E a nós todos, Pai amado, nos proteja, nos abençoe a nossa caminhada aqui nesse planeta. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada. Obrigada, Jane. Muito bom o seu